foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Queridos irmãos e irmãs, retomamos o chamado tempo comum, o segundo domingo do tempo comum, vivenciamos já a primeira semana. E nesse tempo em especial, nós, no seguimento a Cristo Jesus, contemplamos a sua vida pública. É interessante notar que no Evangelho de hoje, principiando assim a sua jornada de evangelização, ele começa escolhendo, chamando para perto dele os primeiros discípulos. Nós vemos no Evangelho de hoje a adesão dos primeiros seguidores de Jesus. E é interessante notar que João Batista, que aponta para Jesus e vê nele o Cordeiro de Deus. João estava com 2 de seus discípulos e aponta para Jesus para dizer assim: é ele, o Cristo, o ungido de Deus, o Messias esperado, é o Cordeiro de Deus que vem para nos salvar e libertar. E daquele momento em diante, os 2 discípulos dele o deixam e passam a seguir Jesus. Vejam que gesto de extrema humildade e verdade. Apontar para aquele que é maior do que ele. Não se colocar jamais no lugar de Deus. É ele o Messias, é ele o Cordeiro de Deus. Como quem diz assim para os seus: sigam o Cristo. Vale muito mais a pena segui-lo, porque é ele de fato o tão esperado, o verbo de Deus feito carne. Não que João fosse um pecador, alguém ruim, não. Era um homem santo, mas diante dele estava alguém que era muito maior. E ele aponta para Jesus, dá esse testemunho tão belo. E para nós que fomos já batizados, ressoa forte este apelo que nos questiona profundamente: como é que eu estou seguindo a Jesus? Como está o seu seguimento a Cristo? Tem sido um seguimento pleno, ativo, comprometido, fiel? Ou você foi batizado e abandonou Jesus? É João Batista que aponta para aquele que é maior. É ele. Sigam-no. É interessante que eles perguntam para Jesus: onde moras, Rabi, mestre? Ele não fala a localização da sua morada, mas ele os convida, os chama a uma experiência. Vinde ver. O cristianismo, meu irmão, minha irmã, não é seguimento de ideias, mas é seguimento de uma pessoa. O Filho de Deus, o Verbo feito carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos lava de toda mancha, de todo pecado, de toda tristeza, de toda marca de perdição e trevas, para nos fazer novos. Então, como anda o seu seguimento a Cristo Jesus? Você foi batizado, e aí? Veio na igreja só no dia do seu batizado e nunca mais voltou? Segmento. O Evangelho de hoje fala de chamado. Deus chama. Deus chama. Lá na primeira leitura, livro de Samuel, criança, está lá no templo, e ele escuta o chamado. Samuel, Samuel. Ele escuta e vai ver quem o está chamando. Chega perto de Eli, o sacerdote: é você que me está chamando? Não. Escuta uma segunda vez, faz a mesma coisa. Escuta uma terceira vez, seu nome sendo chamado. Ele não sabia que era Deus. Um pequeno menino ainda, não sabia, não tinha feito ainda esta experiência tão profunda do encontro com o Senhor, não compreendia aquilo que estava acontecendo, e aí Eli vai ensiná-lo. Se você escutar de novo esse chamado, não fui eu que te chamei não, hein? É Deus. Responda para Ele. É o processo de discernimento que vai sendo feito, né? Quantas vezes o Senhor nos chama no cotidiano da vida e nós não sabemos que é Ele que nos está chamando. Nós vamos colocando obstáculos, barreiras, resistências. Ah, não é Deus, não. Deus me está chamando para seguir Jesus e para servi-lo, e eu vou me desviando. Acho que são outras vozes.
É interessante que o chamado acontece dentro do templo do Senhor. E pelo discernimento de Eli, Samuel, naquela derradeira vez, escuta a voz do Senhor e responde: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Ouvir a voz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Ouvi-lo pela palavra meditada, pela leitura das Sagradas Escrituras. Ouvi-lo pelas orações diárias, cotidianas. Escutá-lo também em especial e principalmente pela participação nossa no sacramento da Divina Eucaristia, a Santa Missa. O Senhor nos fala, Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele é o Cordeiro que vem para nos redimir, para nos salvar. Interessante que a partir do momento em que Samuel responde prontamente para Deus, a leitura diz assim que ele crescia e Deus estava com ele. Deus estava com ele, porque ele não abandonou o Senhor. Ai, Deus não está comigo, Padre. Está, talvez seja você que o tenha abandonado na caminhada da vida. Por isso, escute o chamado dele e volte-se para ele, procure-o, busque-o, enquanto ele ainda pode ser encontrado. Interessante que a leitura primeira diz assim: Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Ou seja, ouvindo o chamado de Deus, ele meditava a palavra dele em seu coração. Ele não fazia seleção de textos, isso aqui eu vou seguir, isso aqui não. Não. Acolhia tudo que era a palavra de Deus e procurava vivenciar em santidade. Então Deus nos chama, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando esse tempo comum, esse tempo da vida ordinária, corriqueira do Senhor. E recordemos-nos que no cotidiano da nossa existência, ou seja, nós vivemos um tempo forte de festa, Natal do Senhor, vivenciaremos em seguida, daqui a algum tempo, a Páscoa, mas nós não vivemos só de festa. Deus se manifesta em nossa vida também no cotidiano, no dia a dia, na simplicidade, no corriqueiro. Mas nós estamos prontos a ouvi-lo, para segui-lo, com a resposta pronta de amor ou não? A palavra de hoje é esse convite bonito que mostra também no Evangelho o chamado dos primeiros. O texto bíblico recorda que André foi um dos chamados. Ele era discípulo de João Batista, deixou este segmento para seguir Jesus. E o que ele fez? Depois de ter experimentado ali o encontro com Jesus, de ter ido ao encontro do Senhor, vivenciado uns momentos com Ele, e de tal forma marcou a vida daqueles dois que eles recordam muito bem o horário, né? Era por volta das 4 da tarde, não esqueceram jamais o horário. Só que aquele que fez a experiência do encontro, André, tinha um irmão chamado Pedro, Simão. Ele não se conteve, ele não guardou para si aquela experiência bela do encontro com Jesus. O que ele fez? Saiu em missão. Foi convidar também o seu irmão para encontrar-se com o Senhor. Na nossa vida cristã, nós que fomos chamados por Jesus a segui-lo, a sermos corpo dele, que é a igreja, não podemos nos esquecer da dimensão missionária da nossa fé. Eu encontrei Jesus, agora eu guardo para mim, eu retenho, eu tranco ele no meu coração e ninguém mais vai saber quem é ele. Não. Não pode ser essa a atitude do cristão, porque é uma atitude egoísta, mesquinha. Quem se encontra com a verdade, com a vida, com a salvação, com o Cordeiro de Deus que é Jesus, tem a vida modificada. Não fica mais fechado em si mesmo. É capaz de ir ao encontro do outro para anunciar a graça que experimentou e para convidá-lo a fazer a mesma experiência. Foi o que aconteceu com André convidando o seu irmão Pedro. Ele disse para ele assim: nós encontramos o Messias, que é o Cristo, que traduzindo é o ungido de Deus. E Pedro vai ver quem é. André o conduz até Jesus. Você tem conduzido seus irmãos e irmãs a Jesus? Você tem permitido ser conduzido, levado ao encontro do Senhor, meu irmão, minha irmã? Ou tem colocado barreira, dificuldade, resistência? Tem coisa mais importante para fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais o será dado por acréscimo. Acréscimo.
Aquilo que nós tão belamente cantamos no Salmo de hoje, né? Eis que vem o Senhor fazer a vossa vontade. Mas tem uma palavrinha que faz toda a diferença aqui. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Não com a cara emburrada, não de forma forçada. Eu vou para a missa, para a igreja, mas não quero ir não. Minha mãe me tirou da cama, estava chovendo, oh meu Deus do céu. Venho fazer a vontade de Deus com prazer, porque eu me encontrei com Jesus, porque eu fui iluminado pelo Divino Espírito para proclamar as maravilhas de Deus Pai. Eu ouço o Senhor, eu me encontro com Ele, eu me relaciono com Ele na minha experiência de fé. E é a minha experiência de fé que me faz vencer as dificuldades e tribulações sem desanimar. Porque eu faço esta experiência do encontro com o Senhor, claro, eu não posso ficar guardando para mim mesmo. Eu faço com prazer a vontade de Deus, por mais que me custe, por mais que seja aos olhos do mundo um sacrifício, eu faço com prazer porque é para Deus. É para Deus. Padre, hoje eu não estou bem. Estou cansado, estou doente, estou enfermo. Mas eu não vou deixar de elevar aos céus a minha oração, de rezar o meu santo terço, de me empenhar para que a palavra de Deus seja de fato vida em minha vida, porque eu sei do amor de Deus para comigo. Sou filho amado, filha amada dele, não posso agir de forma indiferente, eu preciso responder a este amor tão imenso do Senhor. Nós ouvimos neste salmo, né? Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Então, busque, querido irmão e irmã, silenciar-se. Muitas vezes as vozes do mundo, as propagandas, as redes sociais falam mais alto em nossa vida. Então, encontrar um momento para a gente silenciar, para buscar a Deus, para ouvir a voz dEle, para deixar esta palavra frutificar em nós. E só assim nós teremos condições de proclamar as maravilhas que Deus faz em nossa vida. É preciso ter decisão. Para seguir Jesus é preciso haver decisão. Cisão de alguma coisa que me impede de segui-lo. Corte, rompimento com aquilo que me afasta do Senhor. Então peçamos hoje esta graça de sermos de fato membros do corpo de Cristo Jesus, né? Como fala hoje a segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. De fato, fostes comprados por um preço muito alto, o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Nós rezamos também com o nosso corpo, hein? Não só com palavras, não só com o nosso pensamento, mas com o corpo também. E em tudo nós somos chamados a dar glória a Deus, graças a Ele. E aí o convite do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto e a nós também, para não cometermos o pecado contra o sexto mandamento, que estava muito em voga naquele tempo, tendo em vista que muitos eram os pagãos daquele lugar. Pecado da fornicação. É o corpo que é templo de Deus. Então, esse cuidado, este zelo, né? O fornicador peca contra o próprio corpo. Pecado contra o sexto mandamento. Um dos pecados contra o sexto mandamento, né? Então, Paulo recorda, o vosso corpo, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e vos é dado por Deus. O mundo de hoje fala bem outra coisa para nós, né? Meu corpo, minhas regras. Não é isso que fala a palavra de Deus não, viu? Não é essa história de meu corpo, minhas regras não. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você foi comprado por um preço muito alto. Então isso é seguir Jesus, viu? É decisão. Romper com o pecado, abandonar a vida velha para seguir Jesus. Não é um cristianismo light, né, que não me pede nenhuma renúncia, nenhum sacrifício, que não quer que eu abandone o pecado. Isso aí não é cristianismo, viu? E tem muita proposta por aí, ó. Tem igreja demais de porta aberta aí, propondo um segmento a Cristo Jesus sem conversão. E está enchendo, viu? Deus não se alegra
o encardido bate palma. Sem conversão, sem mudança, sem arrependimento, sem volta para Jesus, não haverá a verdadeira salvação e nem vida plena. Então peçamos hoje ao Senhor a graça de ouvirmos a voz dEle, de nos comprometermos com o seguimento a Cristo, de nos deixarmos ser conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, para em tudo fazermos a vontade de Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sermos filhos da luz e não filhos das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.